A grande mídia continua alimentando suas narrativas sobre a Rússia sem nunca se dar ao trabalho de ir até lá. Em contraste, um homem que há muito tempo ouve o ponto de vista russo é Larry C. Johnson, ex-analista da CIA e membro do grupo Veteran Intelligence Professionals for Sanity. Ele está se juntando a mim novamente hoje. Larry, bem-vindo de volta. Ei, Pascal. Obrigado novamente pelo convite. Desta vez não preciso aparecer como Larry Wilkerson. Consegui deixar meu cabelo crescer. A história por trás disso é que entrei em contato com você achando que estava falando com Larry Wilkerson, porque os e-mails acabaram se misturando. Mas fico muito feliz que você tenha vindo ao programa e que agora possamos conversar também. Quero dedicar um episódio ao seu trabalho, porque você tem trabalhado com e sobre a Rússia há muito tempo, tentando entendê-la. Então eu queria te perguntar, durante o seu tempo na CIA, como analista, como você se envolveu com o tema da Rússia e como o abordou nos primeiros tempos? Bem, na verdade, meu único contato com a Rússia, quando comecei na CIA, foi um estágio de 8 semanas na Força Tarefa do Afeganistão. Naquela época, os soviéticos estavam no Afeganistão e eu trabalhava na área de ações encobertas. Produzíamos propaganda para tentar mobilizar a opinião mundial contra os soviéticos. Minha contribuição foi mandar fazer camisetas com fotos de refugiados afegãos. E nós as distribuíamos. A CIA as distribuía nas praias do Uruguai e em Punta del Este. A camiseta dizia: essas crianças não podem voltar para casa no Natal. Agora, ignore o fato de que eram muçulmanas e não celebravam o Natal, certo? Ignore the fact that they're Muslims and don't celebrate Christmas, okay? All right. Certo. Então, eu falei sobre meu primeiro contato real. Depois, quando me tornei analista, lembro que uma vez recebemos uma coleção de documentos em que os sandinistas estavam desesperados para obter conselhos dos russos sobre como lidar com a ameaça de mísseis superficiar portáteis contra helicópteros. Meu trabalho era traduzir esses documentos. Mas sabe, eu nunca tinha realmente me aprofundado tanto na cultura ou na história russa até o início da Operação Militar Especial. E simplesmente parecia estranho. Quero dizer, eu pensava, estamos tentando provocar uma briga. Não estamos tentando evitá-la, estamos tentando provocá-la. E daí vem o título do livro de Scott Horton. Então comecei a me aprofundar e percebi que, sabe, nós simplesmente tínhamos um ponto cego nos Estados Unidos quando se tratava da Rússia. Nem sequer conhecíamos a história. Quando li o livro de Alex Greiner há alguns anos, sobre Bill Browder, o neto de um dos líderes do Partido Comunista nos Estados Unidos, e depois a raiva subsequente de Browder em relação a Putin, basicamente porque Putin não é comunista, eu simplesmente, comecei a escrever, tentando ser objetivo e dar um passo atrás para dizer, veja, essa constante expansão da OTAN para o leste não tinha justificativa. E sabe, quando você volta na história e diz, ok, me dê a lista de todos os países que a Rússia invadiu desde 1991. Bem, nenhum. E as pessoas dizem, e quanto à Geórgia? Bem, no caso da Geórgia, os russos haviam enviado forças de paz para lá desde o colapso da União Soviética, porque ainda havia disputas territoriais dentro da Geórgia entre esses outros territórios. E foram os georgianos que atacaram os russos, com forte incentivo da OTAN, aliás. Então, sabe, quando parei para analisar, percebi que a Rússia foi a vítima nisso. Eu me envolvi bastante nisso em 2016, com toda aquela bobagem do Russiagate, porque eu tinha acesso a algumas informações na época. I had some access to information at the time. I'm the one who went to Devin Nunes. Fui eu quem procurou Devin Nunes em março, quero dizer, por volta de 12 de março de 2017, para alertá-lo sobre o Russiagate, que se tratava de uma operação de inteligência envolvendo o MI6, o GCHQ, o FBI e a CIA. Dei a ele alguns nomes de pessoas com quem precisava falar e os tipos de documentos que precisava ver.
E foi isso que levou Devin Nunes a iniciar toda aquela investigação. Kash Patel era o investigador dele. Na época, eu sabia que a Rússia estava sendo completamente armada como bode expiatório. Eles eram apenas um inimigo conveniente. E então, quando você começa... Bem, eu fico irritado quando vejo pessoas mentindo sobre questões assim, porque no fim das contas pessoas acabam morrendo. A questão é que eles mentem em tantos níveis. E apenas como observação, há um relatório oficial encomendado pela União Europeia e conduzido por uma diplomata suíça, Heidi Tagliavini. O relatório Tagliavini afirma explicitamente que os primeiros tiros foram disparados pelos georgianos. Não há dúvida sobre isso. Quem começou a guerra? E ainda hoje, o chanceler alemão e outros continuam repetindo que a Rússia começou a guerra contra a Geórgia. É só que sabe, as inverdades, as mentiras que estão sendo contadas, elas acontecem em vários níveis. Com a questão do Russiagate, eu tenho me perguntado, algumas pessoas como Glenn Greenwald e outros, interpretam isso principalmente como uma forma de o DNC e os democratas meio que justificarem essa perda absolutamente inesperada da presidência. Eles realmente achavam que já tinham vencido, certo? Até o fim, achavam que Trump era alguém que poderiam derrubar facilmente. Então, ele interpreta isso como uma maneira de os democratas iniciarem um boato que acabou saindo completamente do controle. Você também vê dessa forma, ou enxerga outras motivações por trás do Russiagate? Ah, não. Foi muito mais profundo do que isso. Um dos meus ex-colegas da CIA, digamos apenas que ele serviu em vários pontos de conflito, no Líbano e em El Salvador. Ele estava no Líbano quando o chefe da estação, William Buckley, foi sequestrado e depois morto. Então ele era um cara experiente, envolvido em operações em algumas das áreas mais sensíveis. Eu tinha começado a escrever em 2016, depois que o documento de Christopher Steele foi divulgado, porque minha pequena empresa de consultoria, eu tinha 2 outros sócios na época. Sabe, nós escrevíamos relatórios, mas nada como aquilo. Quero dizer, aquilo foi um constrangimento. Tinha tantos erros óbvios. Então comecei a escrever sobre o assunto, e nesse meio tempo meu amigo da CIA me ligou e disse, "Ei, você não vai acreditar nisso." My CIA buddy called me up and said, "Hey, you're not going to believe this." He said, and he just had a conversation with one of his. Ele disse que tinha acabado de conversar com um de seus ex-colegas que ainda trabalhava na agência. Esse colega lhe contou que no verão de 2015, John Brennan, então chefe da CIA, organizou uma força-tarefa. Uma força-tarefa reúne pessoas de outras agências. Então haveria pessoal da DIA, a Agência de Inteligência de Defesa, da Agência de Segurança Nacional, do Departamento de Defesa no lado operacional, e talvez do Departamento de Estado, e do FBI. Peter Strzok, por exemplo, foi, ao que parece, em algum momento parte dessa força-tarefa. A força-tarefa, no verão de 2015, foi instruída a coletar informações de inteligência sobre todos os candidatos presidenciais, exceto Hillary. Designada por quem? Bem, John Brennan atribuiu a tarefa, e ele o fazia a pedido de Hillary e de sua campanha. Na época, lembre-se, nada era certo. A maioria das pessoas brincava dizendo que Donald Trump nunca venceria a presidência. Então eles estavam coletando informações sobre Trump, sobre Marco Rubio, sobre Ted Cruz e sobre Bernie Sanders. Não era apenas sobre os republicanos, também incluía Sanders. E a forma como contornaram isso foi usando operadores de inteligência estrangeiros. A NSA é proibida de coletar informações sobre mim, mas eles podem ligar para o GCHQ na Grã-Bretanha. Meu Deus, eles podem coletar informações sobre mim e depois repassar para a NSA, porque isso é o que chamam de inteligência de cooperação. Então, era isso que estava acontecendo. Não era só o GCHQ. Os belgas estavam envolvidos, os alemães estavam envolvidos, os australianos estavam envolvidos. E isso foi um esforço bastante abrangente e coordenado. Então, por exemplo, como eles chegaram até George Papadopoulos? Quero dizer, George Papadopoulos, cara legal, bom rapaz.
Eu o conheci, a esposa dele, conversei com ele e o entrevistei. Mas ele não era ninguém. E ainda assim, em agosto de 2015, ele estava em Londres e ou ligou, mandou mensagem ou enviou um e-mail para Corey Lewandowski dizendo: "Ei, eu gostaria de me envolver com a equipe do Trump." Pois adivinha? Essa comunicação foi interceptada pela EQ e depois repassada para a força-tarefa de John Brennan. Então uma operação de inteligência foi montada para incriminá-lo. Quero dizer, parece loucura, mas foi exatamente isso que aconteceu. Papadopoulos, então, do nada, recebe uma oferta de emprego como vice-presidente de uma empresa de consultoria em Londres, que mais tarde se revela ser uma fachada do MI6. E então temos uma troca de e-mails entre Brent Budowski, que foi um veterano operador do Partido Democrata em Washington, D.C., e John Podesta. O e-mail era datado de dezembro. Isso veio à tona no vazamento de informações do Wikileaks. Nessa troca, Budowski e Podesta discutindo como iriam atribuir o caso russo a Trump, fazer com que tudo girasse em torno de Trump e de seu namorado, Vladimir Putin. Make it all about Trump and his boyfriend Vladimir Putin. So Então, à medida que a campanha avançava e ficava claro que Trump provavelmente venceria, foi aí que tudo mudou para Trump. E toda a força da operação secreta que Gina Haspel, a ex-diretora da CIA, estava coordenando com oficiais de inteligência britânicos, entrou em ação total, começando em maio de 2016. E essa data de maio de 2016 também coincide com o momento em que a CrowdStrike afirmou que os russos invadiram o DNC. Completamente absurdo. Eles não invadiram o DNC. Volte e leia Dmitry Alperovitch, que era o chefe da CrowdStrike na época. Ele deu duas versões diferentes em um intervalo de 2 semanas sobre o que aconteceu. Uma dizendo que foi no final de abril e a outra dizendo que foi na primeira semana de maio. Tudo bem, dá para relevar isso. Mas a mensagem era que a CrowdStrike sabia, no máximo até 5 de maio de 2016, que os russos haviam penetrado o DNC. Eles já estavam lá dentro, meu Deus. Então, você é um cara de cibersegurança. O que você faz? Eles ficam de braços cruzados e não fazem nada, até 10 de junho de 2016. Ponto em que, veja só, 2 semanas, na verdade, mais de 2 semanas, depois que os e-mails foram retirados do DNC. Porque os e-mails do DNC foram levados? O último dia foi 25 de maio, então temos 26, 27, 28, 29, 30, 31, são 6, e depois mais 10 dias, até 10 de junho. É aí que a CrowdStrike diz: parem as máquinas, desliguem os servidores. Meu Deus, os russos estão aqui. Agora o que aconteceu foi que tanto a CIA, a NSA, o MI6, o GCHQ, todo mundo e mais alguém, estavam espionando Julian Assange e o Wikileaks. Tudo que era enviado para eles, eles sabiam. Existem uma ameaça real, certo? They do. They were a real threat, right? Oh, yeah. What do you mean by that? Ah, sim. O que você quer dizer com isso? Wikileaks. O Wikileaks foi uma verdadeira ameaça para a comunidade de inteligência, certo? Bem, do ponto de vista de que publicou informações verdadeiras. Exatamente. Precisamente. Não quero dizer que seja um amigo nosso, do povo comum. É um inimigo daqueles que trabalham na sombra, certo? Correto. Correct. And so what happened was Correto. Correto. Então o que aconteceu foi que em algum momento, não sei se foi na segunda-feira, dia 27, ou na terça, dia 28, eles interceptaram uma comunicação entre Seth Rich e Julian Assange, ou com o Wikileaks. E foi Seth Rich quem enviou as informações ao Wikileaks. Agora, como eu sei disso? Um amigo meu, quando ele morrer poderei revelar sua posição completa, mas ele ainda está vivo, me contou. Eu estava trabalhando com um advogado chamado Ty Clevenger, que estava tentando obter documentos do FBI e agora da NSA. A NSA enviou a ele um documento confirmando que realmente possuía 10 documentos classificados como top secret relacionados a Seth Rich. Mas meu amigo disse, eles estão mentindo. Tem muito mais. Muito mais. Mas a questão é que eles interceptaram esses documentos do Seth Rich. E sabiam. E foi aí que construíram toda essa narrativa
de que foram os russos que invadiram e que iam colocar a culpa no Trump. Então foi realmente aí que tudo começou. Essa parte do Russiagate com o DNC. Vá em frente, dá pra ver que você tá se preparando pra fazer uma pergunta. Go ahead. I can see you getting ready to ask a question. Yeah, because okay, so this goes all back. Sim, porque... Por quê? Então tudo isso remonta a... Se tudo remonta às agências de inteligência, eu só preciso te perguntar uma coisa. Sabemos que o Pentágono nunca passou por uma auditoria em toda a sua existência. Sabemos que a CIA pode se recusar e o FBI pode se recusar a atender pedidos de informação do Congresso. Eles simplesmente dizem, não posso te contar isso por causa da segurança nacional. Então, o estado de segurança nos Estados Unidos é tipo, e o Pentágono é separado, certo, nem faz parte disso. Mas o estado de segurança, você realmente não consegue supervisioná-lo, certo? É como um estado dentro de outro estado, com todos esses diferentes ramos, e ele se conecta com os de fora, especialmente com os britânicos. Como isso funciona? Como isso realmente opera? Quero dizer, é como um feudo. Quem controla essa coisa? Well, nobody really controls it. Bem, ninguém realmente controla isso. Existe uma espécie de inércia burocrática própria. Dito isso, isso não significa que eles sejam muito competentes. Há muita incompetência e palhaçada acontecendo. Mas é perigoso, porque não há uma verdadeira supervisão independente, apesar do que os comitês de inteligência da Câmara e do Senado afirmam. Na verdade, é assim que eu sei disso. Quando Devin Nunes foi nomeado pela primeira vez para o Comitê Permanente de Inteligência da Câmara, meu vizinho, que por acaso era um dos maiores lobistas da área de defesa em Washington, D.C., veio até mim e disse, "Ei, eu tenho esse membro do Congresso. Came to me and said, "Hey, I got this member of Congress. He's just been appointed to the intelligence community." Ele tinha acabado de ser nomeado para o Comitê de Inteligência e não sabia nada sobre a CIA. Meu vizinho perguntou, "Você se encontraria com ele e daria uma orientação geral?" Eu disse que sim. Então levei comigo outro amigo que mencionei antes. Aquele que me contou sobre o amigo dele, que havia falado sobre a força-tarefa que John Brennan tinha criado dentro da CIA. Nós nos encontramos com Devin para uma refeição. Não lembro se foi almoço ou um jantar cedo. No Clube Republicano, lá no Capitólio. Passamos cerca de 2 horas e meia, o informando, dando a ele uma base. Isso foi em 2012. Então, cerca de 5 anos depois, quando eu tinha informações sobre o que realmente estava acontecendo com o Russiagate, pude ligar para ele e marcar uma reunião. So, I think Devin is a very, honorable guy. Acho que o Devin é um cara muito honrado e realmente tentou ser justo. Mas o meu ponto é que ele não tinha a base de conhecimento necessária para perceber quando estavam enganando ele. Ele tinha só um pouco de conhecimento. E quando você enfrenta profissionais de inteligência, eles sabem o que estão fazendo. Então isso foi uma operação conjunta de inteligência entre a CIA e o FBI, no mínimo. E, sinceramente, vergonha por Donald Trump por não ter tomado medidas adicionais para expor isso. Mas sabe, é o que é. Ele pode. Quer dizer, em teoria, Tulsi Gabbard agora está no comando de tudo isso. As pessoas no topo, realmente, elas conseguem, sabe, se aprofundar? Eles podem, se quiserem. Eles podem, se quiserem. Mas o problema é que você ouve isso. Vamos evitar confusão. Melhor não. Isso vai criar outros problemas. Isso pode comprometer certos recursos. Mas isso precisa ser exposto. Eu acho que Brennan, Comey, Clapper, todos eles deveriam estar na prisão. Eles trabalharam ativamente para subverter uma eleição democrática. Não estou aqui dizendo, acho que Donald Trump é ótimo, ou eu apoio Donald Trump. Não apoio. Mas existem reformas que o devem usar. Eles o subverteram ativamente e têm os feito a 15 you play small. Isso fracassou. Então eles foram empurrados para um plano de contingência depois da eleição, que envolvia, você sabe, os esforços de impeachment, armar uma situação para o Mike Flynn e, de novo, perpetuar esse mito. Isso é o que acho tão hilário. Estamos realmente indignados porque algum governo estrangeiro estava interferindo em nossas eleições.
O que diabos os Estados Unidos têm feito desde que a CIA começou a operar em 1947? A quantidade de países estrangeiros em que roubamos eleições, manipulamos eleições, interferimos tanto por meio de ações secretas quanto por canais públicos como a Voz da América, a Rádio Europa Livre, a UCIA, por favor. A hipocrisia nisso é absurda. E sim, a Rússia gastou $70 mil em anúncios no Facebook. Ah, ótimo. Eu sei. Oh, great. I know, but doesn't it show this Mas isso não mostra exatamente isso? Não é revelador o quanto todo esse aparato é alérgico às próprias coisas que faz? Porque eles sabem, certo? É essa projeção, como nós fazemos, presumimos que os outros também devem estar tentando. Mas eu realmente acho que a América, quer dizer, os Estados Unidos, são os melhores. São simplesmente os melhores dos melhores quando se trata desse jogo. Não consigo imaginar nem os russos chegando perto desse nível de sucesso em interferência, nem mesmo durante a Guerra Fria. Sabe, os russos, pelo que eu vi, na verdade não têm um histórico de sair por aí fazendo toda aquela coisa sutil, ou digamos, o tsunami, de propaganda para manipular e controlar eleições. Quero dizer, se eles querem interferir, fazem como fizeram no Cazaquistão há 2 anos. Sabe, mandam as tropas, reprimem a multidão, protegem o governo existente. Mas sabe, a mais recente é que agora é a Venezuela. A Venezuela é que anda roubando todas essas eleições. Você já ouviu essa? Venezuela has the one been stealing all these elections. Have you heard that one? I haven't even heard of it yet, but Eu nem ouvi falar disso ainda, mas ok. Quero dizer, o nível de absurdo sobre a Venezuela chegou a novos patamares, incluindo afirmações como de que a Venezuela está financiando o Hamas, ou que o Hamas está na Venezuela. Quero dizer, fica tão ridículo que... Há membros do Hezbollah, ou grupos de comerciantes afiliados. Vamos deixar claro sobre o que estamos falando. Estamos falando de comerciantes muçulmanos libaneses. E eles formam redes familiares. O grande centro ficava em Colón, no Panamá, na Zona Franca de Colón. Até alguns anos atrás, a Zona Franca de Colón era a segunda maior zona de livre comércio do mundo, depois de Hong Kong. Um lugar enorme. E há um número significativo de pessoas de uma diáspora que veio do Oriente Médio, do Levante, por volta dos anos 1900. Muitos deles se estabeleceram no Panamá. Há outro centro na costa da Venezuela, na Ilha Margarita, que é uma espécie de polo de contrabando. Também há uma cidade no nordeste da Colômbia chamada Maicao. There is a town in northeast Colombia called Maicao. Maicao is it's primarily Maicao sabe, principalmente, não é como se o Hamas estivesse desfilando por aí. Mas há pessoas que são simpáticas à causa palestina e são muçulmanas. Além disso, de Maicao, na Colômbia, você vai para a Cidade Leste, no Paraguai, na fronteira entre o Paraguai e o Brasil. Quando você olha para esse local, quero dizer, é uma enorme zona de livre comércio. A maioria das zonas de livre comércio fica perto de portos, onde os navios chegam. Esta fica próxima às Cataratas do Iguaçu. As Cataratas do Iguaçu. E há um aeroporto enorme no lado brasileiro, para onde muitos produtos são transportados de avião. E novamente a população muçulmana vive no Brasil, não no Paraguai. Eles atravessam a ponte todas as manhãs. not in Paraguay. They cross the bridge every morning there. And then the last major site is Iquique, Chile. E então, o último grande local é Iquique, no Chile. Agora, há cerca de 25 anos, eu fiz um trabalho mapeando algumas das relações familiares. Você tinha até os Bin Laden em Colón, no Panamá. Mas os Hachem, os Waked, essas famílias, seus primos, irmãos, tios, ou seja, famílias estendidas, mantinham relações comerciais que conectavam tudo isso. Agora, estou entrando em detalhes sobre isso porque o esforço atual para retratar a Venezuela como tendo manipulado eleições está sendo impulsionado por Gary Berntsen. Eu conheço Gary. Ele é um oficial da CIA. Ele liderou a segunda equipe chamada Joe Breaker no Afeganistão, no final de outubro de 2001, após os ataques de 11 de setembro. E ele escreveu um livro chamado Joe Breaker, acho que com Ralph Pizzulo, que costumava ser repórter do New York Times.
they're now pushing this thing that since Bem, 1999. agora eles estão promovendo essa ideia de que desde 1999, Maduro estava envolvido com a Dominion, a empresa de software de votação, criando essas máquinas. Laura Loomer fez um monte de coisa. Não, desculpe. Lara Logan. Lara Logan fez um podcast de cerca de 1h30 com esses caras, onde eles explicaram como supostamente o verdadeiro país que vem manipulando eleições no mundo todo é a Venezuela. E é por isso, dizem eles, que precisamos nos livrar deles agora. E eu fico pensando, sabe, eu adoro ironia. Minha mente funciona como a de um garoto de 14 anos em uma sala de roteiristas de comédia. Porque eu fico tipo, não, isso é engraçado. Aqui tá um cara da CIA representando uma agência que provavelmente derrubou em média 3 ou 4 países por ano desde a sua criação. E agora estamos atribuindo a interferência eleitoral global à Venezuela? Sério? On Venezuela? Really? This is why. Really? This is why comedians are going. É por isso que os comediantes estão nas ruas hoje em dia. É como se, sabe, a realidade escrevesse roteiros melhores do que qualquer pessoa jamais conseguiria. Quero dizer, é uma loucura em outro nível, mas parece que pelo menos na grande mídia está funcionando de novo, certo? A CNN e outras, eles estão realmente discutindo isso. Há painéis de especialistas sobre o que, há 20 anos, seriam as armas de destruição em massa. 20 years ago would have been the weapons of mass destruction. Should be. Dant, to have that's his strengths were earth. Look, we're still at the stage with the media. Olha, ainda estamos nessa fase com a mídia. Sabe, comecei minha carreira na mídia que em agosto de 1994, com a captura de Carlos, o Chacal, então há 31 anos. E veja, isso me lançou para o mundo da mídia porque eu dava boas declarações. Eu conseguia ser conciso e engraçado e realmente sabia do que estava falando, porque já tinha trabalhado com a CIA, com o Departamento de Estado e tinha uma empresa de consultoria onde trabalhava com as forças de operações especiais do Exército dos Estados Unidos. E sabe, de 1994 em diante, eu aparecia em tudo. Participei do CNN Crossfire, provavelmente umas 16 vezes pelo menos. Debati com Alan Dershowitz uma vez, em torno da cúpula Y que aconteceu durante o governo Clinton. Estive no ABC Nightline pelo menos uma dúzia de vezes e no Jim Lehrer NewsHour várias vezes. 12 times. Jim Lehrer NewsHour multiple times. I was a NBC terrorism analyst. Eu fui analista de terrorismo da NBC. Fui analista da Fox News. Recebi por um ano, então apareci em vários meios de comunicação. Onde estamos hoje, ou pelo menos há 30 anos, você via diferentes pontos de vista representados, especialmente na mídia eletrônica, TV, rádio, podcasts. Hoje não. Duas áreas em que você não vai ouvir uma voz alternativa são, primeiro, o genocídio na Palestina. Se quiserem convidar Jeffrey Sachs, não é permitido. Ray McGovern, não é permitido. Doug McGregor, não é permitido. É inacreditável como o processo está completamente bloqueado. E é a mesma coisa com a guerra na Ucrânia. Então é como se tivéssemos agora uma mídia corporativizada que realmente atua como guardiã e não permite vozes alternativas. O jeito como você se livra deles. Isso é uma teoria da conspiração. Então eu perguntei às pessoas, ok, quando você usa esse termo, o que quer dizer? Está dizendo que há realmente pessoas nas sombras trabalhando juntas para manipular ou produzir um determinado resultado sem serem expostas. Se você está me dizendo que sim, existem esses tipos de conspirações, elas existem, são reais. Mas se você está me dizendo que Maduro conspirou com a Dominion Voting desde 1999 para que estivessem prontos para manipular a eleição de 2020 e impedir Donald Trump de conseguir um segundo mandato, aí eu vou amenizar, levantar a bandeira de penalidade aqui. Como no futebol, você vai com o cartão vermelho, aplicando o cartão vermelho. Não, não é isso que está acontecendo. Na verdade, quando você volta para 2016, ou melhor, em 2020, a eleição de 2020 foi roubada. Eu acredito nisso. Foi roubada do jeito antigo. Eles tinham cédulas pré-impressas com o nome de Joe Biden, que foram inseridas nas máquinas. Só isso. Foi simples. E eu sei disso com certeza, porque meu sócio, que agora está aposentado, realmente foi a instalação dos correios que lidava com as cédulas. Ele encontrou o lugar
onde as cédulas foram impressas. Ele tem as declarações juramentadas do caminhoneiro que transportou as cédulas. Ele tem tudo documentado do ponto A ao ponto B, ou até o ponto Z. Mas o que aconteceu foi que assim que a ideia de fraude em 2020 começou a circular, surgiram todos os tipos de histórias. Ouvimos: a Venezuela fez isso com a Dominion. Não, 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 não. Foram os chineses. Foram os chineses que fizeram. Não, 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 não. Espere um segundo. Foi o Spa Leonardo, na Itália. Foram os italianos que fizeram. Houve uma batalha na Alemanha entre as forças especiais dos Estados Unidos e a CIA. Pessoas morreram. Estavam tentando descobrir as informações. E então vem a minha favorita. Um cara chamado Dennis Montgomery espalhou a ideia de que a CIA tinha um computador chamado Hammer e Scorecard. Havia pelo menos 6, talvez 7 teorias diferentes, conspirações, alegações sobre como a eleição foi roubada. E o motivo de terem sido divulgadas era criar uma verdadeira névoa de guerra. É como quando você tem um cachorro em um campo e quer que ele casse um pássaro específico, mas então passa um esquilo correndo. Ele persegue o esquilo, não o pássaro. Esses eram os esquilos. Eles soltaram todos esses esquilos e as pessoas foram atrás deles. Foi o Spa do Leonardo. Não foi a Dominion Voting. Não foi a Venezuela. Não, não foi a China. Enquanto isso, a forma real como fizeram, ninguém olhou. O que isso nos diz, na sua opinião, sobre o sistema político dos Estados Unidos? Quero dizer, no papel é uma democracia, certo? Mas a democracia não está na votação, está na contagem. E além disso, sabe, quase não importa. No fim das contas, há algumas pessoas no poder, de um lado, do outro, e depois há as pessoas nas sombras, os pequenos feudos e domínios. Como você entende os Estados Unidos como um animal político da forma como ele existe hoje? Nós temos o melhor governo que o dinheiro pode comprar. Agora, a questão é, quem tem o dinheiro e quem está pagando? E é aí que a coisa fica interessante. O AIPAC não é o único no mercado comprando sua parte de membros do Congresso. Tem a indústria de defesa. Eu vi isso de perto com meu vizinho. Os membros do Congresso, essas pessoas são eleitas, chegam lá e precisam arrecadar dinheiro. Quero dizer, há uma pressão constante sobre eles para ligar para as pessoas e pedir dinheiro, a menos que tenham nascido naturalmente ricos. Ou que sejam investidores astutos, como a Nancy Pelosi, sabe, para conseguir dinheiro desse jeito. Então o que ele faz é reunir todos os seus clientes, Lockheed Martin, General Dynamics, sabe? E eles organizam uma arrecadação de fundos para o membro do Congresso. Essas corporações ligam para alguns de seus clientes e dizem: ei, todo mundo tem que participar. E eles escrevem os cheques. Meu amigo, meu vizinho, entregou os cheques ao membro do Congresso. Agora, esse membro do Congresso está comprometido. Então, quando meu amigo Mike ligava, o membro do Congresso atendia o telefone. Esse é o setor de defesa. A mesma coisa acontece com a indústria farmacêutica. Muito dinheiro ali. Então temos um Congresso completamente corrompido e comprometido. Sabe, neste momento, com essa investigação em andamento sobre os 360 bilhões de dólares que foram para a Ucrânia, sabemos com certeza, temos registros bancários e documentos, mostrando que 48 bilhões foram roubados pelo governo Zelensky. E parte desse dinheiro acabou nos bolsos e contas bancárias de 29 membros da Câmara dos Representantes ou do Senado dos Estados Unidos. Eu sei os nomes de 2 senadores, um democrata e um republicano. Eles atualizaram os números. O democrata recebeu 26 milhões, o republicano recebeu 19 milhões. Então é só, sabe, corrupção. Então não é. Pode continuar. Desculpe. Nesse sentido, o que isso nos deixa é apenas com o ponto final do capitalismo sem restrições, onde você tem um oligopólio de pessoas que basicamente comandam o espetáculo em nome da elite endinheirada.
Mas isso se mistura com o aparato de segurança e tudo que está abaixo disso, certo? Você também tem esses feudos enraizados e assim por diante. E esse é o aparato que avança e depois cria documentos de política e coisas do tipo, como o que acabou de sair, a Estratégia de Segurança Nacional, certo? Você leva a nova Estratégia de Segurança Nacional a sério? Ou acha que é só um punhado de tipo 5 ou 6 pessoas que escreveram algo que ninguém nos níveis inferiores vai levar a sério? A máquina vai continuar funcionando como sempre funcionou? Ou isso realmente tem algum impacto? Eu diria que é o tipo de livro que você deveria deixar em uma prateleira perto do vaso sanitário. E se algum dia o papel higiênico acabar, o próprio livro seria bem útil. Porque o conteúdo reflete o que você vai colocar nele. Porque é totalmente inútil. Acho que é totalmente inútil. Isso sinaliza... Bem, ouvi dizer que Elbridge Colby liderou a redação do documento, então digamos que ele reflete o pensamento dele. Mas dito isso, será que isso realmente vai se refletir em ações? Agora, com relação à Europa, estamos vendo os Estados Unidos e a Europa? Bem, acho que eles estão tendo aquele tipo de conversa que um casal que está junto há um tempo tem, quando um diz ao outro, acho que precisamos começar a ver outras pessoas. É aí que eles estão agora. A Europa está indignada porque os Estados Unidos querem ter um relacionamento com outra pessoa. Só para acrescentar, acho que é uma indignação parecida com a de uma esposa espancada que levou vários tapas no rosto e fica indignada porque ele ainda quer ver outra pessoa. É como se dissesse, não, volte, me bata mais. Sim, exatamente. Quero dizer, é realmente perverso. Se o que está escrito no papel for realmente colocado em prática, isso significaria menos beligerância com a China e com a Rússia, menos chance de uma guerra. Então isso seria algo bom. Também fala sobre se desengajar do Oriente Médio. Mas acho que isso parte da suposição de que os Estados Unidos eliminaram completamente a capacidade nuclear do Irã, o que não aconteceu, e que os sionistas têm controle total e contiveram o Hamas e o Hezbollah, o que novamente acredito serem suposições falsas. Então existe essa ideia de que vão mudar o foco para o hemisfério ocidental. Eu me sentiria mais confortável se a estratégia dissesse, sabe de uma coisa? Vamos ver se conseguimos consertar nossas escolas em ruínas, nossas estradas esburacadas e nossa infraestrutura deteriorada nos Estados Unidos, antes de decidirmos que temos uma missão de sair por aí curando o mundo. Então não fico tão alarmado com isso. Observei com interesse que, em relação à Ucrânia, basicamente dizia, certo, não é mais nosso problema. Aqui, Europa, boa sorte. Vamos enviar um pouco de dinheiro, vamos enviar algumas armas, contanto que vocês nos mandem dinheiro. Mas a Ucrânia é de vocês. Se virem. E os europeus estão dizendo, o quê? Sabe, você simplesmente deixou o bebê na porta dela e agora temos que cuidar dele? Eles não estão prontos para isso. Então, sabe, acho que há drama demais em torno disso porque você consegue voltar e lembrar o que foi dito na Estratégia de Segurança Nacional de Trump, de dezembro de 2017, e como essa política evoluiu? Não. E é o mesmo com a de Biden. Ela saiu em janeiro de 2023. Esses documentos geralmente são esquecíveis. Não é como aquele escrito em 1958, que se tornou a base da política dos Estados Unidos, em relação à então União Soviética e, mais tarde, ao comunismo internacional. Mas esse documento não foi. Você está se referindo ao longo telegrama de George Kennan. Sim, isso mesmo. E isso nem foi escrito por uma administração. Foi escrito por um analista realmente brilhante. Ele estava, na verdade, na embaixada em Moscou, certo? Sim. Ele era um diplomata, um funcionário do Serviço Exterior do Departamento de Estado, e já estava lá há bastante tempo. Era extremamente conhecedor. Então a carta de Kennan, essa foi importante.
Ela realmente ajudou a moldar a estratégia e a orientá-la. Mas depois disso, nunca vimos os Estados Unidos agirem com um plano estratégico, enquanto a China age. Santo Deus, a China tem planos quinquenais e de fato os implementa. As pessoas são responsabilizadas, o que é uma das razões pelas quais agora vimos a China realmente ultrapassar o Ocidente no campo tecnológico. E sabe, francamente também na forma como cuidam de seu povo em termos de saúde. Você preferiria estar na Europa? Cite um país na Europa onde a pessoa comum, como você conseguiria atendimento médico lá ou na China? E novamente, eu diria que até as opções de saúde são muito melhores na Rússia do que nos Estados Unidos. Much better in Russia compared to the United States. But Mas veja, o sistema de saúde é um exemplo realmente interessante. Quero dizer, você pode até ter países capitalistas, embora eu hesite, porque o Japão não é um país realmente capitalista. Mas veja, lá todo mundo recebe um cartão de seguro de saúde pelo qual é preciso pagar. Se você parar de pagar, eles não tiram o cartão. O serviço não está vinculado ao pagamento pelo serviço. Você tem que pagar, e eles vão te punir se não o fizer. Mas não vão tirar o cartão. Mas isso é um detalhe. Você tem razão. Quer dizer, é assim que o sistema funciona, certo? Nesse ponto, eu diria que está se tornando disfuncional, em grande parte do Ocidente. E quanto à forma como a Rússia encara isso? Porque você já esteve na Rússia, e até, bem, você conversou, entrevistou o Sr. Lavrov, falou com o Sr. Karaganov e assim por diante. Como eles veem os Estados Unidos como uma entidade política? Porque não dá para, bem, mesmo que seja disfuncional, ainda existe e ainda é altamente perigoso. Como você acha que os russos estão abordando o relacionamento deles com os Estados Unidos agora? Bem, há uma divisão. Acho que sabe, com Lavrov e Ryabkov, dentro do Ministério das Relações Exteriores, eles ainda veem como sendo do interesse da Rússia manter o engajamento com os Estados Unidos. Eles querem conversar. E acho que há um consenso geral na Rússia. Sim, tudo bem, vamos conversar com os Estados Unidos se pudermos, se eles estiverem dispostos a ouvir. Mas também há um número crescente no campo de Sergei Karaganov, que acredita que o nosso futuro não está no Ocidente. Nosso futuro está no Oriente. Nosso futuro está com a China, na Sibéria, talvez até com o Japão ou a Coreia. Está com o Sul global, mas não mais com o Ocidente. E, portanto, acho que um número cada vez maior de russos chegou a essa conclusão e disse, sabe de uma coisa? Esse relacionamento é tóxico e problemático demais. This is too toxic and troubling a relationship. But the other thing that's taking place now is Mas a outra coisa que está acontecendo agora é, sabe, e você é jovem o bastante para poder testemunhar isso e ver chegar à plena realização, a substituição dessa relação eurocêntrica, o sistema financeiro e político que foi erguido no final da Segunda Guerra Mundial. E isso realmente reflete o que eu chamo de 500 anos de cultura europeia dominada pelo cristianismo e por todos os cismas que ocorreram dentro disso. O nascimento da Revolução Industrial na Europa e depois a ascensão da construção dos impérios coloniais, quando eles pegaram a comissão de Jesus para sair e fazer cristãos de todos e transformaram em sair e tomar o máximo de território possível para que possamos controlar a riqueza, controlar os recursos e explorar as pessoas. Essa mentalidade na Europa nunca surgiu, nem na Rússia, nem na China. Porque Rússia e China não tinham colônias na América Central ou do Sul. Russia and China didn't have colonies in Central and South America. They didn't have colonies in Africa. They didn't have colonies. Eles não tinham colônias na África, eles não tinham colônias na Ásia, eles tinham relações, o que é algo diferente, em que lidavam com as pessoas de outra forma, mas não como os europeus. E os americanos meio que foram contaminados por essa mentalidade europeia, de sabe, o que podemos tirar de você? O que podemos pegar de você? Como podemos te controlar? Como podemos te dominar? Essa é uma mentalidade genuína na esfera europeia. Mas isso está chegando ao fim, porque a Europa já não domina mais como dominava militar e economicamente nos séculos XVIII e início do XIX. Então agora houve essa transformação, e a China incorpora a essência dessa transformação. Quero dizer, quando eu estava no ensino médio, faz 53 anos,
Richard Nixon apareceu na China com Henry Kissinger. Richard Nixon showed up in China with Henry Kissinger, and they opened this whole era. And at the time, I think China. E eles abriram toda essa era. E veja, na época, acho que a taxa de alfabetização na China era de cerca de 60%. A grande maioria da população vivia na pobreza. E veja o que eles fizeram em 52 anos. Eles literalmente têm robôs fazendo coisas que, os americanos não conseguem construir robôs assim, nem produzi-los em grande quantidade. E B, quando se trata de, vamos usar a alfabetização como referência, a China agora tem quase alfabetização universal. A taxa de alfabetização nos Estados Unidos é de cerca de 79%, com compreensão de leitura média no nível da sexta série para apenas cerca de 50% da população. Então, a China agora superou os Estados Unidos em termos educacionais, onde os stolas costumavam ser, por assim dizer, como Reagan chamava, a cidade sobre a colina, uma luz brilhante para a qual outros se voltavam. The city on a hill, a shining light that others would flock to. Você acha que em algum momento, será inevitável que nos Estados Unidos surja algum tipo de Gorbachev? Alguém forte e compreensivo bastante para dizer, simplesmente não podemos continuar vivendo assim. Precisamos mudar, precisamos de uma glasnost e uma perestroika americanas. I'm afraid the only way we'll get there. Receio que a única maneira de chegarmos lá seja por meio de algum desastre econômico ou militar. Porque, não faz parte da natureza humana mudar quando se acha que está tudo bem. E mesmo que os sinais sejam óbvios em nossa sociedade de que não estamos indo bem, especialmente quando se olha para as notas de leitura e matemática das crianças que saem das escolas públicas, das áreas centrais, é como se, apenas 20% conseguissem atingir um padrão mínimo. E nem mesmo no nível da série. Os números no nível da série, longe disso, e nós permitimos isso continue acontecendo. Not even close. And we allow that to go on. And meanwhile we're spending. Enquanto isso, estamos gastando 360 bilhões de dólares na Ucrânia para armá-los com armas que não conseguimos produzir. E então nos vemos em uma situação em que vamos ameaçar a China. E a China simplesmente corta o fornecimento de minerais de terras raras. De repente, esses sistemas de armas críticos que o exército quer produzir não podem ser fabricados, porque não há fonte alternativa para esses minerais. Você pensaria que alguém se sentaria, planejaria isso e refletiria sobre o assunto. É por isso que continuo voltando a esse ponto. Não há estratégia. A política externa dos Estados Unidos é mais como uma banda de jazz ruim, entende? Improvisando. Eles têm algumas notas que tocam, mas estão completamente perdidos. É como um sketch do Saturday Night Live. Mais cowbell. Continuamos dizendo, o que precisamos é de mais gastos com defesa. Bing, 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 bing. Mais cowbell. Mas o problema é que essa banda de jazz tem o segundo maior urinal nuclear do mundo. Então, isso precisa de gestão. E eu só estou dizendo, de certo modo, como para a China, para a Rússia, para o sul global, é como o que precisamos fazer para que essa banda de jazz não exploda, certo? Porque não queremos isso. Não queremos isso. Queremos que a banda de jazz venha e toque com todo mundo, para termos uma boa melodia, certo? Como conseguimos isso? É aí que precisamos contar com países como a Rússia e a China para tentarem ser os adultos na sala. Toda aquela geração, pelo menos no período após a Segunda Guerra Mundial, ainda tinha pessoas em posições de liderança que se lembravam do sacrifício, do que aquilo custou. E os Estados Unidos mal pagaram qualquer preço em sangue. Não sofremos grandes perdas e ganhamos muito dinheiro com isso. Então, nesse sentido, foi bom. Mas eles também viram morte e destruição o suficiente para entender, isso é ruim. E então havia os George Kennans, e até a versão mais jovem disso, os John Glenns. John Glenn entrou no finalzinho da Segunda Guerra Mundial como um dos primeiros astronautas. Mas ainda havia pessoas que davam prioridade aos acordos de controle de armas. Mesmo no auge da Guerra Fria,
nos anos 70, os Estados Unidos e a União Soviética conseguiram chegar primeiro aos tratados SALT, tratados de limitação de armas estratégicas. Depois, tivemos o Tratado de Mísseis Antibalísticos e o Acordo de Forças Nucleares de Alcance Intermediário. Ou seja, conseguimos realmente chegar a acordos com os soviéticos. Agora, o que aconteceu depois que a União Soviética desapareceu? Não foi a Rússia que abandonou esses acordos. Foi George W. Bush quem cancelou o Tratado ABM. Foi Donald Trump quem cancelou o Tratado INF. E aí vem a Rússia dizendo, ei, temos um novo START, vamos mantê-lo vivo. E o governo Trump respondeu, vamos ver, não temos certeza, não é prioridade. Isso é perigoso. It's the height of irresponsibility, but É o auge da irresponsabilidade. Eu realmente me pergunto como lidar com isso, porque isso não pode ser administrado por um único país, nem mesmo pelos Estados Unidos. Quero dizer, ninguém nos Estados Membros tem a capacidade sozinho de lidar com isso. Simplesmente não tem, porque é uma rede de como as coisas funcionam. Larry, obrigado. Isso foi muito esclarecedor e faremos acompanhamento sobre isso, especialmente sobre a Rússia, porque sou um grande admirador da forma como você tenta se envolver e entender o que está acontecendo lá. Nunca precisamos tanto compreender outras partes do mundo quanto agora. Está ficando cada vez mais perigoso. Mas, se as pessoas quiserem te acompanhar e ver essa análise se desenvolver, aonde elas devem ir? Sonar21.com. Sonar21.com. SONE21.com. Deixe-me apenas, para encerrar, fazer uma observação que achei realmente perspicaz. Foi de Vyacheslav Fetizov, ou Fetizov, dependendo de como se pronuncia. Provavelmente eu digo errado. Mas Slava era seu apelido. Ele foi o principal jogador de hóquei da Rússia no final dos anos 70, início dos anos 1980, e ao longo de toda a década de 1980. Depois, nos anos 1990, ele veio para os Estados Unidos e jogou aqui. Encerrou sua carreira no Detroit Red Wings e, com eles, conquistou 2 Stanley Cups consecutivas. Deus, que homem decente ele é. E ele está sob sanções. Não pode viajar para os Estados Unidos por causa de sua associação com Putin e o governo russo. Mas a filha dele, no entanto, mora nos Estados Unidos e ele tem pelo menos um neto, talvez 2, nos Estados Unidos que ele não pode ver. Eles precisam viajar para a Rússia. Mas o que ele me contou quando passou de jogar hóquei na Rússia para vir jogar no Ocidente foi que o maior choque para ele foi o quão individualista era o Ocidente. Eles não diziam, somos um time, precisamos jogar juntos, precisamos nos complementar e reforçar uns aos outros. Precisamos ser uma unidade. Ele disse que essa mentalidade simplesmente não existia no Ocidente. E uma das razões pelas quais eles tiveram sucesso em Detroit foi que trouxeram mais 4 russos. E todos os russos trouxeram aquela mentalidade de não, eu preciso ser a estrela, mas como podemos trabalhar juntos para alcançar um objetivo? Agora, isso não é comunismo. É uma atitude cultural, certo? Não quero dizer que seja algo exclusivo da Rússia, mas está no coração e na alma da forma como eles encaram as coisas. E é por isso que eu acho que, poxa, a Rússia tem algo a ensinar ao mundo nesse aspecto. Se pudermos aprender essa mentalidade, não como posso me destacar, ou como posso ser a estrela, mas como posso trabalhar junto com os outros como uma equipe, para que possamos de fato marcar o gol, colocar o disco na rede, acertar a bola na cesta, escolha a sua metáfora esportiva. Acho que isso foi um insight muito profundo para mim. Se conseguíssemos colaborar, sabe, poderíamos ir muito longe. Poderíamos voltar à Lua e às estrelas. Sim. Então, sabe, quando eu ensino relações internacionais, geralmente começo com uma imagem do globo e digo, olhem, somos 8 bilhões de pessoas neste mármore flutuando pelo espaço, condenadas à auto-organização, e simplesmente não somos bons em organizá-la. Nós simplesmente não somos bons nisso. Em vez de trabalharmos juntos, nós nos matamos. Transformamos isso num esporte, não é? Depressing.
Deprimente, mas observações muito boas. Larry C. Johnson, para todos que quiserem acompanhar o Larry, acessem sonar21.com. Vou colocar o link na descrição abaixo e conversaremos novamente. Larry C. Johnson, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Thank you very much for your time today. Thank Obrigado, meu amigo. Foi um prazer.